Deus, agora nós estamos, né, na segunda parte, amém? Glória a Deus. Segunda parte aqui nós vamos ler um versículo em Tito, no capítulo 2, versículo 4 e 5, amém? Louvado é o nome do Senhor. Tito 2, 4 e 5. A missão e característica de uma mulher casada, né? Quais são as características de uma mulher que é casada e que agrada aos olhos do Senhor? Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Olha para você ver, uma atitude errada nossa de uma mulher que fala assim, eu sou uma mulher de Deus, mas uma atitude errada, um comportamento errado de uma mulher, ela pode estar blasfemando a palavra de Deus. Né? Aqui a palavra está dizendo que nós mulheres, nós devemos ser o quê? Prudentes. Nós devemos ser vigilantes. Nós devemos ser cuidadosas. Deve o quê? Amar os seus maridos. A mulher, ela deve amar o seu marido. Né? Você deve cuidar, você deve zelar. O que você faz para o seu marido, você tem que fazer o quê? Com amor. Não é só, porque eu sou obrigada. Não. É com amor. Se você escolheu se casar, você escolheu essa pessoa para ser o seu marido, então agora você tem que amar ele, fazer as coisas com amor, arrumar sua casa com amor, fazer comida, lavar roupa, tudo com amor. E também amar os seus filhos. Tá vendo que aqui nós entra novamente para os filhos? Quantos filhos, né, que muitas mulheres desprezou por não querer que eles viessem. Então nós devemos amar os nossos filhos, né? Amar os filhos que Deus nos der e aceitar eles e querer eles, porque eles são uma forma de Deus nos moldar, eles são uma forma de Deus, né, continuar a nossa, como se diz, né, a nossa linhagem, a nossa geração aqui nessa terra. Então a palavra está dizendo também que nós devemos ser o quê? Moderadas, né? Ter moderação, ter cuidado quando nós for fazer algo, colocar na balança, né? Se é realmente da vontade do Senhor, se não é. Ser uma mulher casta, uma mulher pura, de pensamentos puros, né? Uma mulher que vive a palavra de Deus, que não vive em iras, né? Que não vive em ciúmes, né? Mas que seja casta, tenha virtude do Espírito Santo. E outra parte muito interessante também é o que? Ser boa dona de casa. Então o Senhor, Ele quer que a mulher ela cuide da sua casa. A partir do momento que você escolhe se casar, você tem que entender isso. A sua missão é o seu marido, os seus filhos e a sua casa. Né? Você precisa cuidar da sua casa, você precisa ter amor com a sua casa, né? Com o seu lar ali. Louvado o nome do Senhor. E sujeita aos maridos, né? A mulher ela tem que ser sujeita ao seu marido. Ela não pode querer ir contra o seu marido, né? Ela tem que se sujeitar ao marido. Por isso, irmãos, que para aquelas mulheres que são solteiras, por isso que a palavra do Senhor, ela fala tanto sobre a mulher, ela se casar com um homem que tem a mesma fé que ela casar com um cristão. Por quê? Porque será muito mais fácil ela ser submissa a um homem de Deus, né? Que às vezes ser submissa a um homem que não serve ao Senhor é uma missão um pouco mais delicada, né? Que requer mais Deus trabalhar no coração desta mulher para ela ter sabedoria, estratégia. Então por isso que Deus não quer que um servo de Deus se case com uma pessoa que não é cristão. Né? Porque senão vai ter o que? Vai ter um julgo desigual. Né? Louvado o nome do Senhor. E tem essa parte muito importante para aquelas mulheres que, né, são casadas
e os maridos ainda não são crentes, às vezes nem a mulher se casou, nem aí com pouco depois foi para a igreja, mas o marido ainda não foi. Irmã, aí que você vai precisar mais ainda ser uma mulher casta, ser uma mulher mansa, ser uma mulher quieta, né? Buscar mesmo cada vez mais do Espírito Santo para ele te dar sabedoria, para ele te ajudar, para que você venha nesse um canal de salvação do seu marido. Porque se você for uma mulher irada, uma mulher que briga, uma mulher, você vai blasfemar a palavra de Deus, né? As pessoas vão olhar para você e falar assim, nossa, mas aquela mulher é crente, mas aquela mulher faz isso, isso e isso. Irmãos, quando nós damos mau testemunho, nós estamos escandalizando o nome de Jesus. Não é o nosso nome, é o nome de Cristo, é a palavra de Deus. Porque nós não somos apenas instrumento de andar com a Bíblia na mão. O nosso testemunho é a Bíblia. Então nós devemos tomar muito cuidado. Isso serve também para o marido. Né, marido, que a sua esposa ainda não serve a Deus. Ame ela, cuide desta mulher, né? Tenha paciência, tenha mansidão com esta mulher, dê exemplo para ela, para que ela o quê? Para que ela venha ser salva, para que ela também venha ser alcançada através das suas boas obras, através do seu caráter, do seu dia a dia. Amém? Agora aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 34, nós vamos ver a diferença entre uma mulher casada e uma mulher solteira. Né? Aqui a Bíblia está dizendo, ó, a diferença entre a mulher casada, 1 Coríntios 7, 34. A diferença entre a mulher casada e a mulher virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. Olha para você ver. A mulher casada, ela não pode achar que ela é como a solteira, né? Que às vezes é um erro de muitas mulheres, porque muitas mulheres querem casar, mas elas querem continuar ativa, né? Ah, eu quero estar na frente da obra fazendo isso, eu quero estar fazendo aquilo outro. O ministério da mulher casada é a sua família. Irmãos, é a palavra de Deus. A mulher solteira, não. A mulher solteira, ela tem o ministério de fazer missão, de levar a palavra, porque ela está livre. Né? Ela tem essa liberdade de ir e vir. Ela não precisa ali estar sujeita, estar ligada a um homem. Então, a mulher solteira, ela tem mais disponibilidade para a obra do Senhor. Mas a mulher casada já é diferente. Então, se a mulher se casa, mas ela quer continuar sendo ativa em ministério dentro do templo, infelizmente ela vai estar desagradando ao Senhor. Ela pode estar pregando, ela pode estar fazendo o que for dentro do ministério, ela pode estar com 1001 responsabilidades para cima de si. Mas se ela está ali, indo contra, deixando ali o seu esposo, né? Porque quantos maridos que ficam 2, 3 dias sem esposa, né? Quantos maridos que às vezes não tem nem tempo de conversar com a esposa, né? Aí depois muitas mulheres ainda acham ruim, porque ele não me entende, porque é o ministério, porque é a obra de Deus, é o reino de Deus. Nós temos muitas desculpas para tentar, né, justificar aquilo que diante do Senhor não tem justificativa. Porque Ele nos fez para ser suporte, para estar em casa, para estar cuidando da nossa casa, para estar cuidando dos nossos filhos. Como é que nós vamos cuidar dos nossos filhos? Como é que nós vamos cuidar do nosso marido? Se nós pegar 1001 responsabilidades lá fora, como? Não, irmãos, não tem como. Deus não deu essa estrutura para a mulher. Não deu. Isso é a palavra, irmãos. A mulher não é igual ao homem. O mundo prega aí fora que não. A mulher tem o mesmo direito, a mulher está no mesmo patamar, a mulher tem a mesma autoridade, a mulher é... Não, mas não é, Deus não fez dessa forma. Então a mulher, ela tem a sua missão. Seu marido, seus filhos e sua casa. Essa é a missão da mulher casada.
A solteira não. A solteira, ela não tem filho, ela não tem marido, então ela vai cuidar só da obra. Ela pode pegar 1001 responsabilidades para si, porque é ela e Deus. Mas a casada não, né? Porque às vezes, quantas esposas, né, que passam horas e horas planejando eventos, isso e aquilo outro, e às vezes os seus filhos estão se perdendo. E às vezes o seu marido está ali precisando de desabafar, de conversar, e ela acha que ela está em cima, que ela que faz, ela está trabalhando mesmo, que ela vai ser salva porque ela está fazendo isso e isso. Mas ela está indo contra a palavra do Senhor. Porque aqui está deixando bem claro. A mulher solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa tanto no corpo como no espírito. Já a mulher, para ser santa tanto no corpo e no espírito, ela tem que estar agradando o seu marido. Ela tem que estar cuidando do seu marido, dos seus filhos e da sua casa. Ela não pode delegar a sua responsabilidade acima de outra pessoa. Eu vou contratar uma empregada para cuidar da casa. Não, você está fazendo errado diante do Senhor. Porque a sua casa é a sua missão. Eu vou contratar uma babá para cuidar dos meus filhos. Você está fazendo errado. Porque a sua missão é cuidar dos seus filhos. Deus te deu para você cuidar. Não delegue as suas responsabilidades para outra pessoa. Porque naquele grande dia você vai arcar com as suas responsabilidades. E se você for irresponsável, você vai arcar com essa irresponsabilidade diante do Senhor. Irmãos, é algo muito sério. É a palavra. É a palavra. E é muito triste ver muitas mulheres estão se perdendo nisso. Elas estão querendo fazer coisas que Deus não delegou para elas fazer. Claro que Deus deu dom para as mulheres. Deu dom. Deus deu batismo com o Espírito Santo às mulheres? Sim. Mas para quê? Para que através desses dons, para que através do Espírito Santo, elas possam ser auxiliadoras conforme o Espírito Santo de Deus quer. Para que elas possam blindar a sua casa em oração, em jejum, em clamor. Para que elas possam a cada dia mais crescer na graça do conhecimento do Senhor. Não para elas quererem ministério para si. Não para que elas queiram sucesso. O maior sucesso de uma mulher cristã, casada, uma mulher de Deus, casada, é a sua família estruturada na presença do Senhor. Não adianta nós, mulheres, querer sair para o mundo afora e pregar a palavra e largar a nossa casa, nossos filhos. Deus ele vai requerer de nós a nossa família. Ele vai requerer de nós porque o Senhor colocou essa missão na nossa vida, de auxiliar, de cuidar. Amém? Agora vamos lá para a palavra do Senhor, que se encontra em Marcos, no capítulo 15, versículo 40 e 41. Fala sobre as mulheres que serviam a Jesus. E aqui nós vamos falar sobre a diferença em ministério e serviço e a diferença em servir e liderar. Que muitas mulheres acham que é a mesma coisa, mas não é. Olha para você, Marcos capítulo 15, versículo 40 e 41 diz assim, ó. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, Salomé, os quais também o seguiam e servia quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Olha para você ver, as mulheres elas viviam para servir Jesus. Elas serviam Jesus como? Estando aos pés de Jesus. Estando aonde Jesus estava, elas estavam presentes. Né? E essas mulheres também, algumas que tinham condições, né, financeiras, elas também ajudavam no ministério de Jesus. Então, a mulher, ela foi feita para isso, para servir. Só que algumas mulheres acham que ministério e serviço é a mesma coisa, só que não é. Ministério, Deus entregou os ministérios aos homens, o diácono, os presbíteros, os pastores, né? São ministérios. Mas o serviço é diferente. Né? Às vezes a mulher ela quer ter ministério, só que Deus não chamou as mulheres para ter ministério. Deus chamou as mulheres para servir. De tanto que quando você vê aqui na palavra do Senhor, Jesus, sempre quando ele tinha um encontro com a mulher,
ele não mandava ela sair pregando aos quatro cantos, até os confins da terra. Mas ele mandava os discípulos, os apóstolos e os discípulos. As mulheres iam, mas para servir. As mulheres estavam presentes, mas para servir. Supondo, se Jesus mandasse os discípulos aí pregar a palavra em algum lugar, iam as mulheres para quê? Talvez para fazer comida, né? Para talvez lavar roupa, algo do tipo, para servir. Quando as mulheres elas servem os escolhidos de Deus, elas estão servindo ao Senhor. Quando a mulher ela começa a querer parar de servir e liderar, ela está na contramão do Espírito Santo de Deus. Ela está indo acima daquilo que Deus chamou ela para ser. Porque a mulher é para servir e não para liderar. Quem Deus deu a liderança foi o homem. De tanto que o homem ele é o cabeça. Assim como Jesus é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Então a mulher ela não foi feita para liderar. A mulher ela não foi feita para estar na frente. Ela foi feita para servir. Nós que estamos igual na obra, no ministério do Senhor, nós estamos ali para servir. Né? Nós podemos pegar um copo, colocar uma água no altar, nós podemos louvar, nós podemos, né? Se o pastor pedir algo, estiver necessitando alguns irmãos, nós podemos servir. Se precisa de uma visita, nós podemos ir servir, levar a palavra, levar um consolo, sim. Agora, liderar, não. Liderar, não. Deus deu a liderança para os homens. Nós, mulheres, somos para servir. Estar a serviço. Quando nós pegamos Débora, muita gente acha que Débora é uma mulher a tal, que era juíza, que tal. Mas nós vemos que a palavra diz que ela era mulher de Lapidote. Nós vemos também na palavra que quando foi para o povo guerrear, ela não estava na frente da guerra. Ela não estava ali como uma soldada para guerrear. Ela estava junto, né, com o general. Ela estava ali junto, mas ela não estava na frente. Ela estava como o quê? Um suporte. Ela estava ali para quê? Para servir. Se, por exemplo, às vezes um soldado tivesse com medo, ela estaria ali para servir, para dizer, não, o Senhor vai nos dar a vitória. Para ter uma palavra de conforto, para ter uma palavra, né, de ânimo, para falar de Jesus. É para isso que nós somos, para falar de Jesus. Nós podemos falar de Jesus. Nós podemos falar que Jesus cura, Jesus liberta, mas nós não podemos querer liderar. A liderança é para o homem. Tanto em ministério, igreja, como em casa, como em qualquer área. Nós somos para servir. A mulher foi feita para serviço e o homem foi feito para liderança. É algo bíblico, irmãos. Né? É algo que está na palavra do Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. As mulheres estavam sempre a serviço. Quando nós olhamos na palavra, é muito falado sobre as mulheres. É lindo falar, né? Olha para você ver que elas estavam com Jesus até o final. Né? Os discípulos saíram, mas as mulheres estavam ali presentes com Jesus, servindo. Estavam ali prontas para servir Jesus se ele precisasse. Pronta para estar ali de olho em tudo que acontecia à sua volta. As mulheres, quando chegam ali no domingo, as mulheres elas vão até o sepulcro. Para que elas iriam até o sepulcro? Para servir. Né? Porque a palavra diz que as mulheres elas estavam ali levando, né, os óleos, as essências para ungir Jesus, mesmo depois que ele estava morto. Elas não estavam para as ruas afora falando sobre Jesus. Elas não estavam ali como os discípulos estavam dentro dos templos reunidos, mas elas estavam ali para servir a Jesus. Então essa é a nossa missão, servir Jesus. Existe diferença entre serviço e liderança, entenda isso. Você, mulher, não foi feita para liderar, você foi feita para servir. Ter uma palavra de conforto, ter uma palavra de ânimo, né? Agora nós vamos também em Atos 9:3, fala sobre uma mulher que é muito interessante, que é Dorcas. Dorcas foi quem? Uma discípula. Discípula é diferente de apóstola, entendeu? Os apóstolos, eles foram escolhidos, né, com diferente missão do que os discípulos. De tanto que os discípulos eram os vários e vários, mas os apóstolos eram apenas 12.
Então aqui Dorcas era uma discípula. Discípulo fala sobre o quê, irmã? Discípulo fala sobre servir ao mestre. Discípulo fala a respeito daquele que quer imitar o mestre. Não é aquele que quer ser servido, não. É aquele que imita o seu mestre. É serviço. Amém? Aqui em Atos 9:3 diz assim, ó. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorca. Esta cheia de obras e esmolas que fazia. Olha para você ver. Dorcas, ela era uma mulher discípula que servia. Dorcas era uma mulher que estava pronta para servir as pessoas que necessitassem dela. De tanto que ali aquelas viúvas, né, quando o servo do Senhor chega ali, Pedro chega ali naquele lugar, que ela tinha falecido, Dorcas tinha falecido, então foi chamado Pedro para ir lá e orar sobre ela, e Pedro foi. E quando chegou lá, as mulheres estavam chorando ao redor de Dorcas, mostrando, né, o que ela tinha feito, a atitude que ela tinha feito. Então Dorcas era uma discípula, e a marca dessa discípula não era porque ela saía por aí pregando a palavra, não é porque ela saía por aí liderando mulheres, não é porque ela saía por aí tendo 1001 missões, mas porque ela estava sempre a serviço. Ela estava ali para socorrer quem necessitava. Então nós mulheres temos uma missão de suporte, não somente dentro da nossa casa, nossa família, mas também em servir as pessoas que estiverem à nossa volta. O Senhor, Ele quer que eu e você sejamos mulheres como Dorcas. Amém? Mulheres que servem. Mulheres que estão ali para servir. Amém?